Oi, gente, eu sou a Bia Eu sou o Flecha. e hoje a gente vai questionar sobre os papéis do masculino e feminino dentro de casa, principalmente, mas isso se desdobra pra vida, tá? A gente vai decorrer sobre isso. E hoje eu quero começar falando do porquê que eu tô com essa camisa aqui. Hoje é um dia muito importante, por isso que eu usei ela. É um dia depois que o meu time não foi rebaixado, então sou uma pessoa que gosta muito de futebol. Ontem a gente viveu bastante emoções, ela ficou ali do meu lado, me acompanhando, sem entender absolutamente nada. E isso casa muito sobre o vídeo de hoje, na questão de como a gente acaba fazendo também todas as coisas juntos. Sim. Então, A aí hora se o que eu Inter ia, não caiu. a hora que eu ia descer pra academia dele, você vai me abandonar nos últimos minutos? Daí eu, tá, vai. Porque eu poderia ficar ou muito feliz ou muito triste. Era muito provável que eu ia ficar triste. Mas acabei chorando de alegria, não de tristeza, E né? chorou, gente. Eu dou muita risada com essa loucura dos homens por futebol, mas faz parte, né? Cada um com seus problemas, cada um com as suas loucuras. É muito doido pensar, né, amor, que essa coisa, né? Isso é de homem, isso é de mulher, tá tão enraizado na nossa cabeça a ponto de fazer a gente questionar quando a gente não gosta de algo, não quer algo para nossa vida. E por muito tempo eu lutei contra isso, sabe? Contra esse esse discurso do feminino, do masculino, de homem faz isso e o homem não presta, e a mulher não presta, e a mulher é do lar, e nananã, Mulher interesseira. tudo, todo tem uma coisa tão enraizada no nosso discurso social, religioso, muitas vezes pregado como biológico, né, que faz a gente questionar, tá, será que é porque eu não gosto de determinada coisa que disseram que é pra ser de homem ou de mulher, eu sou menos homem, eu sou menos mulher? E o intuito desse vídeo é trazer um exemplo da nossa história, que é o porquê que a gente faz tarefa de casa juntos. Porquê que a gente decidiu e optou por realmente colocar ele para trabalhar, entendeu? Não só eu me sobrecarregar, eu sentir que eu estou nutrindo e cuidando do lar, sendo que cá entre nós, eu não nasci para isso. Eu gosto de trabalhar, gosto de agregar, gosto de produzir conteúdo, gosto de atender. Mas a parte de ficar cuidando da família, tem que fazer comida, tem que lavar louça, tem que passar pano. Cara, isso não faz sentido pra mim. E aí é muito doido, né? Porque daí provavelmente você deve pensar: ai, Bia, por que você não contrata alguém? Cara, por que a gente não contrata alguém, amor? É que eu penso assim, toda vez que a gente vai mudar algo, a gente sempre tem não só a nossa resistência sobre mudança, mas das pessoas de um modo geral. Então, sempre quando a gente fala de uma crença padrão, por exemplo, vamos dar o exemplo do que a gente está trazendo aqui em relação a isso. O lugar de mulher é na cozinha. Quando a gente vai mudar essa ideia, o próprio homem, principalmente, quando vai. Vamos falar de homens desconstruído. Eu não me considero um homem desconstruído, eu me considero um homem consciente. E eu acho que esse é o grande ponto. A grande maioria das pessoas que criticam o homem desconstruído, criticam essas coisas, muitas vezes elas só têm dificuldade de pensar de fato nas coisas. E talvez tu pense e chegue a uma conclusão que não faz sentido para você e tá tudo certo em relação a isso. A forma como a gente decidiu enxergar o nosso relacionamento é baseado no que ela acredita e no que eu acredito, e a gente encontrando esse caminho do meio em relação às coisas. Então não é uma coisa que ela tem aptidão, que ela tem vontade, que ela tem desejo, que é de cuidar da casa. A gente até já falou num vídeo sobre isso, que a gente acha que isso é muito mais uma questão social do que como a gente foi condicionado, do que necessariamente a mulher gostar disso ou não. E às vezes a pessoa tá só repetindo o padrão. Tipo, eu adoro. Por exemplo, eu adoro as coisas limpinhas. Amo as coisas limpinhas, mas o processo de fazer as coisas limpinhas aí complica. Falar que gosta de passar 12, 15, sei lá, 8 horas
limpando, beleza, é legal porque tu tá tendo o processo de ver as coisas se organizando. Mas viver sempre fazendo isso enquanto tem que trabalhar, enquanto tem que cuidar do filho, enquanto tem que cuidar do relacionamento, cara, em algum momento algo vai ficar pra trás. Se você fizer tudo isso sozinha. É que é tudo sobre como você vai escolher olhar as coisas, né? Então, por que, por exemplo, a gente não contrata uma pessoa para vir toda semana faxinar a casa? Porque a gente já enxergou também que o nosso maior desafio é o dia a dia. Não é a limpeza da uma vez por semana. Porque a pessoa vai vir, vai limpar aqui, e se a gente não se manter organizado durante a semana, não vai funcionar. Além do fato de que é um gasto de dinheiro, não que isso vá mudar financeiramente nossa vida, que isso vá nos faltar, mas a gente decidiu também ressignificar isso e colocar uma energia em fazermos juntos, e aquilo ali é muito mais rápido, 2, 3 horas na semana ali, e depois a gente começou a treinar o nosso olhar, e é muito legal essa questão de treinar o olhar, porque a gente já está na nossa segunda semana fazendo isso, e é a segunda semana que a gente termina com a casa organizada. Lógico, tem algumas coisinhas fora, mas comparado com como terminava, era como assim, a gente arruma a casa inteira. Aí, por exemplo, vem a faxineira aqui, deixa tudo impecável. 2 dias depois já estava um caos. Agora mesmo que a gente arrume, a gente consegue estar mantendo. Então, dar mais valor, sabe? Eu acho que principalmente numa visão de pessoas que nunca passaram por ter que fazer algo, ter que cuidar da casa, acaba que se torna algo que não é tão valorizado. Então, por que a mulher ela tem uma tendência maior a valorizar o serviço de casa? Porque elas fazem. Elas estão ali, elas estão limpando, elas sabem o quanto aquilo ali é muitas vezes ingrato. Felipe só começou a dar valor na casa limpa, na casa organizada, depois que ele começou a fazer. E isso se desdobra para todas as coisas. Por que tem tanto aquela questão de se você se torna milionário ganhando na Mega Sena, tu gasta o dinheiro? Porque não mudou a mentalidade, não tá valorizando então, o dinheiro como se você se a gente não tiver uma empregada, então, todos os dias, passando o dia inteiro limpando tudo que a gente bagunça, a gente nunca vai se tornar uma pessoa organizada. Porque não vai adiantar, porque vai ter sempre alguém resolvendo o problema. E aí a gente volta para aquela frase, ah não, mas é porque tempo é dinheiro, tu tem que produzir o tempo todo. A gente faz disso o momento que a gente está faxinando, a gente conversa, a gente escuta uma música, a gente relaxa, porque a gente não passa o tempo inteiro sendo produtivo. Logicamente, se perguntar se a gente ama fazer isso, não ama fazer, mas são coisas que são necessárias para a gente manter a casa, e aí entra naquela questão do desdobramento que as coisas vão ter, né? O que tu faz no pequeno se desdobra no grande. Então a gente já começa a ver a organização da casa, muita gente fala, né? Eu não sei de onde é que veio isso aí, mas eu acredito bastante que a arrumação da casa é o reflexo da tua mente. Então tu vai organizando a casa, parece que a tua mente vai organizando. A gente viu um filme se chama Sem Limites, que o cara usa lá uma droga onde ele consegue usar 100% do cérebro dele, e a primeira coisa que ele fez não foi investir milhões, não foi fazer dinheiro, não foi fazer nada. A primeira coisa que ele fez foi arrumar a casa dele, para ele botar um ambiente para que ele consiga ter tranquilidade para trabalhar. Deixa. Ela vai derrubar? Mia. Vai, continua aí. Falando principalmente sobre essa questão da correspondência, que é o pouco e o muito acontecendo, se desdobrando. Então, por exemplo, na questão da casa. Por que falam, né, sobre a casa é reflexo da mente e a mente é reflexo da casa? Porque existe uma correspondência que opera dentro de uma lei, que tudo começa diante de um ponto central. Então, se a sua mente está bagunçada ou dependente de alguma outra pessoa vir solucionar o teu problema para que aquilo ali se resolvesse, você não curou, não sanou, não aprendeu de verdade. Então, o mais importante dentro dessa organização que a gente buscou fazer juntos é aprender a treinar a nossa mente para se desdobrar na organização do trabalho, na organização com a comida. E a gente começou aos pouquinhos, né, amor? Porque a gente voltou faz pouco tempo, contando um pouquinho da nossa história. A gente voltou a se relacionar e a gente casou faz pouco tempo. Já uns 6, 8 meses. Isso. E
as coisas começaram se desdobrando com a marmita primeiro, aí depois foi a minha disposição diante dos alimentos, daí a gente se mudou pra cá, e aí depois a gente começou a ver que dava pra ficar, mas aí eu comecei a deixar de lado. Então, tipo assim, Felipe, ele fazia algumas coisas da casa, mas não eram da forma que a gente fazia hoje. E eu acabava que, mesmo que ele me ajudasse em alguns pontos, eu me sentia sobrecarregada. Eu não dava muitas vezes conta. Então a casa ficava extremamente desorganizada. Ou seja, a minha cabeça ficava extremamente desorganizada porque a gente não consegue lidar com a bagunça, nós mulheres, né? A gente tem uma cobrança excessiva, enfim. E aquilo me pegou demais, porque mesmo que eu tentasse me esforçar pra não, pra gostar, pra, tipo, não ligar, eu não conseguia. E aí a gente teve esse momento de conversa difícil, onde eu falei pra ele que tava difícil pra mim, que eu por mais que eu me esforçasse pra ficar de boa com a bagunça e limpasse a casa às vezes e tal, não era uma coisa que eu queria viver na minha vida. Tipo, não era uma coisa que eu achava que era saudável. Por mais que ele achasse que eu era extremista nesse ponto de, tipo, não viver uma vida leve, ficar me cobrando. Ele falou, amor, você não para. E eu não paro porque sempre tem alguma coisa pra fazer. Sempre tem algo pra arrumar. Sempre tem algo pra organizar. Então, realmente, se você deixar ele treinar seu olhar, tu vai ficar o dia inteiro fazendo coisa e não descansa. Eu falei, tá, se eu quero descansar, então vamos tentar fazer isso juntos. E aí ele falou, tá, vamos fazer, vou dar meu melhor. Só que você não me cobra e eu vou dar o meu melhor, e é isso. Então, Eu acredito que um ponto que a gente, até pra gente já ir fechando, é a grande questão aqui, que eu poderia dar de conselho dentro do que a gente aplicou, é você ter conversas sinceras com quem você tá, e se você não tem ninguém, quando você tiver alguém, quando você for começar, do que é importante para aquela pessoa e que aquilo que não vai ferir. Então, isso não é uma coisa que me fere ter que ajudar ela. Se eu gosto ou não, aí é uma outra questão, mas a grande pauta é quando a casa fica desorganizada, quando as coisas não acontecem, ela não fica bem, eu não fico bem. Então as coisas não fluem. Então muitas vezes os homens acreditam que é só sobre dar presente, flores e coisas. O dia a dia, né? A gente gosta sempre de pensar que o sexo ele vai começar bem antes do sexo. Então, no momento que a casa está organizada, que as coisas estão organizadas, é automático acontecer. Por quê? Porque você fica mais animada. Ela, quando, por exemplo, às vezes eu vou lá, lavo a louça, organizo as coisas, ela chega, nossa, amor, tô louca por ti aqui. Por quê? Porque o desdobramento daquela situação. Então, e aí o que eu penso? E aí entra a questão de até um vídeo que a gente vai gravar, que vai ser sobre elogiar, agradar um ao outro. Então, quando eu faço uma coisa, ela me elogia, eu vejo que ela ficou feliz, eu fico feliz pelo elogio, então eu passo a querer fazer de novo aquilo ali, porque ela vai me elogiar, e assim vice-versa, porque a gente está sempre realmente buscando, de alguma maneira, agradar um ao outro, né? Mas o mais importante, amor, é esse fato da tolerância. Porque, por exemplo, quando ele lava a louça, gente, ele não vai fazer como eu faço. E quando eu faço, não é do jeito que ele faz. Então, é entender e respeitar que, beleza, às vezes, dicas, comentários, enfim, como fazer, podem ser bem-vindos, mas tenha paciência e tolerância para saber o tempo de fazer, porque eu já errei muito com o Felipe nesse sentido de querer dar pitaco em como ele está fazendo algo que ele está começando a fazer. Então, qual é a linha tênue, amor? Se você pudesse falar para as mulheres e para os homens, porque às vezes o homem ele é muito mais limpo e organizado do que a mulher. Então, como trazer essa ideia de que, tipo, eu tenho uma forma melhor? Eu acho que é entender que a gente aprendeu de um jeito e não significa que aquele jeito necessariamente vai ser o melhor jeito de fazer as coisas. Mas como que você traria, por exemplo,
vamos supor, o cara ou a mulher vai varrer a casa e deixa, tipo, meio que não faz direito. Não, um bom exemplo. Eu super sou acostumado a varrer, porque como fui barbeiro durante 4 anos, era normal terminar um corte de cabelo e varrer. Então varrer é uma coisa muito fácil pra mim, eu varro. Mas eu não recolho. Eu não recolhia. Então, até um dia que ela sempre falou, amor, não recolhe. E aí, em primeiro momento, que saco, eu já varri. Começa uma coisa, termina uma coisa. Então entra na questão de realmente querer, e aí aquela questão até dos detalhes. Os detalhes não são detalhes. Então, tu começar a ser mais preciso em concluir as coisas bem feitas. Sim. Então, tu pode começar fazendo de qualquer jeito, porque ainda fazer de qualquer jeito é melhor do que não fazer. Mas, depois que tu começou a fazer, também busque entender. E eu às vezes pergunto para ela, amor, como é que eu vou fazer isso aqui? Porque eu não sei fazer direito, ou porque eu nunca fiz, ou porque algo. Então, por exemplo, tem coisas que começa fazendo e você vendo o seu parceiro que está fazendo, elogie o esforço, elogie o esforço. Ah, fez 2, 3 vezes, você vê que tem um jeito que daqui a pouco pode facilitar a vida, aconselha, fala numa boa, não fala na briga, não fala discutindo. Dá o conselho na parceria mesmo. Eu comecei assim, amor, deixa eu pegar o lixo aqui pra gente recolher. Aí eu dei. Aí foi, tipo, algumas vezes, vamos fazer junto, me ajuda aqui. Aí daqui a pouco, amor, por que não recolhe? Exatamente. E é isso aí, às vezes é coisa pra gente só fazer, que não é um ajuste que tende a melhorar as coisas, né? Uma das coisas que pra gente fechar o vídeo, acho que é importante fazer, você que tem dificuldade da comunicação, assim como eu, é usar bastante esse CNV, que é o fato, como se sente, e trazer uma pergunta, se a pessoa pode ajudar de alguma forma. Então, por exemplo, a gente tá falando dessa sobrecarga. Então, amor, quando eu tenho que cuidar da casa e trabalhar, e eu chego tarde do trabalho, chego 8 horas e a casa tá uma bagunça, e eu tenho que fazer janta, eu fico muito sobrecarregada, eu não tô me sentindo bem, eu queria muito dar um jeito pra me sentir melhor com isso, porque eu sinto que não dá conta, e aí eu acabo que eu não consigo ter tempo pra fazer minhas atividades físicas, tô engordando, tô mal, enfim. Abre seu coração para essa pessoa que você escolheu como parceiro, que não tem, ele vai falar, ele vai pensar, e aí você vai falar assim, como que você acha que a gente pode resolver isso? Ele vai dar alguma solução, nem que seja para chamar alguém para limpar, mas, e se ele for resistente, permanece com essa tolerância e com essa paciência, porque se você escolheu essa pessoa, tu vai precisar entender que vão ter momentos desafiadores. Não vai ser tudo mar de rosas. Eu acho que um ponto para fechar do fechar é tirar o egoísmo de lado, sabe? A gente não pode querer só fazer o que a gente quer. Uma coisa é a pessoa querer nos mudar, nossa personalidade, nosso jeito de ser. Outra coisa é você realmente mudar em coisas que vão melhorar e vai fazer bem para outra pessoa. Então, querer fazer o bem para quem está do seu lado, se você está vendo que seu parceiro está se incomodando com alguma coisa que teoricamente não te custa, então eu posso mandar trazer uma faxineira, beleza, mas no dia a dia igual vai seguir o problema, vai ter o problema no dia a dia porque não mudou, entendeu? Então trazer, a não ser que traga uma pessoa para trabalhar todos os dias dentro de casa, e que também é um outro ponto que a gente já conversou até sobre essa possibilidade, mas que não passa a fazer sentido pela questão da privacidade que a gente gosta de ter. Não só privacidade, também porque a gente tem um objetivo financeiro que, nesse momento de vida onde a gente tem um trabalho leve, a gente não vai para escritório, a gente não passa fora de tempo, a gente tem tempo para fazer as coisas, então não custa. Exatamente. É mais para trazer para você uma perspectiva de que uma visão diferente em relação a como você pode conduzir essas situações. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Beijo, tchau.